Uma verdadeira obra de arte carrega consigo uma ambição por ser única. Com uma pegada filosófica da vida, esse mangá quando saiu se tornou instantaneamente um clássico, mas com um problema. Memórias de Emanon nega o motivo comum do consumo. Essa é uma obra que se baseia na incessante dúvida entre a verdade e a mentira nas falas de um personagem. Daí a origem do Calvário, já que se o que ela estiver dizendo for verdade, existe uma interpretação A, mas se o que ela estiver dizendo é mentira, existe uma interpretação B. E é aí que eu entro. Nesse vídeo a gente vai passar de forma indivisiva e detalhada por todas as questões presentes naquele que eu considero uma das obras necessárias para todo mundo ler. O ano é 1967. O Paul ainda não tinha terminado de escrever Sgt. Peppers e eu tava em cima do muro. Eu tinha recém terminado a escola e, diferente dos meus pais e dos meus filhos, essa não foi uma época muito boa. Os Estados Unidos tinham feito um acordo meio estranho com a gente, o que transformou as escolas em um lugar não muito pacífico. E não me entenda errado, é só que eu preferia passar os dias assistindo Spectre na TV em cores. Mas logo eu percebi que a vida não era só consumir ficção científica. Por não estar envolvido em protestos, um sujeito como eu tinha muito tempo livre para gastar. Então eu resolvi me apaixonar. Em pouco tempo eu aprendi que se apaixonar é diferente de ser amado. Me chamavam de impulsivo e compulsivo, e mesmo sem saber o que isso significa, eu aceitei e continuei me apaixonando e continuei sendo rejeitado. É curioso porque recentemente meu coração foi esbagaçado e a última cicatriz me fez sentir bem miserável, na verdade. Então eu juntei todo o dinheiro que tinha guardado e saí para uma viagem, sem rumo e sem objetivo. Mas quando minha carteira começou a ficar vazia, eu entrei nesse navio comunitário, achando que seria só mais uma volta para casa, até que esse brotinho pediu para sentar do meu lado. Ele olha pra menina e percebe que ela vai puxar um cigarro, se intrometendo, dizendo que não acha ser uma boa ideia uma garota fumar, sendo essa a primeira frase que ele trocou com a andarilha. Ela solenemente o ignora e acende o cigarro, perguntando por quê. Ele responde dizendo que a fumaça deixa a memória mais fraca, também não passa uma boa impressão, o que faz a menina olhar pra ele com a cara de desprezo. Ele percebe que falou besteira, até tentando pedir desculpa, mas a melhor coisa a se fazer era só ficar em silêncio. Mais tarde no seu canto ele tá lendo mais um livro, quando ele percebe que outras pessoas já estão se acomodando ali mais perto. Quando eu digo pessoas, entenda um monte de velhos bêbados sentando perto da menina porque acharam ela bonita. O menino diz pra moça, caso ela queira trocar de lugar com ele, tá tudo bem. Pergunta que ela nem responde. Não julgo. No fim do dia, eu falei demais. Ele acabou pegando no sono e acordou com a menina ao seu lado, chamando ele por querido, dizendo pra ele, por favor, acordar. De forma estranhamente inocente, ela vira pra ele e fala, querido, eu acho que estou ficando enjoada por causa do mar. Pedindo pra eles dar uma voltinha, tomar um pouco de ar fresco. Quando ele recupera a consciência, ele dá uma olhada e vê que tem um monte de velho bêbado fumando, jogando carta do lado da mulher. Ele entende a mensagem e fala, beleza, vamos dar uma voltinha. Saindo dali, ela abraça ele e começa a dar risada, se desculpando por ter pego ele de surpresa, mas entendendo que logo que ele pegou no sono, o velhote ao lado começou a encher muito o saco dela, respondendo que eu e meu marido odiamos bebidas alcoólicas. E aí o menino, exatamente igual ao imbecil, responde, você se casou jovem, hein? Ela não aguenta e de fato cai na gargalhada e ele, de tão inocente, nem percebe o porquê. Ela diz que ele é uma pessoa muito sincera, mas quando ela tava falando de meu marido, ela tava se referindo a ele, explicando que se ela não dissesse que o marido tava do lado, aquele bêbado imbecil não ia deixar ela quieta, fazendo o menino ficar com cara de bobão. Ainda tentando se recuperar da sua panguice, ele pergunta pra ela qual era o seu nome. Ela responde de uma forma meio hippie, dizendo que quem se importa com nomes? Eles são apenas rótulos, afinal. Ele responde, tudo bem, são rótulos, mas como que eu vou te chamar então? Suas iniciais eu vi na sua mochilinha, era EN. Ela pensa por um segundo e fala, é N. Meu nome é Emanon, pode me chamar de Emanon. Ele estranha esse nome, Emanon? Que isso? E ela responde, não, é que de trás pra frente fica no name, Emanon, no name, Emanon, entendeu? E eu, assim como ele, fez essa carinha. Ao tentar ir lá fora, eles percebem que tava um frio do peru, obviamente no meio do mar, de madrugada. Na Ásia, não poderia ser diferente. Ela pergunta se ele realmente queria fazer isso, mas antes deles tomarem outra atitude, o capitão solta a voz chamando todos os passageiros de que o jantar será servido agora, no refeitório. Ele dá uma dentro e fala, o que você acha? O jovem casal deveria jantar junto? Ela dá um sorrisinho e fala, é uma boa ideia. De mãos dadas, os pombinhos vão até o local do jantar, ele dá uma olhada no cardápio e fala, nossa, tá caro, né? Ela fala, não, relaxa, deixa que eu pago. A gente pede uma porção de camarão frito e beber uma cerveja também. Ele olha estranho pra ela e fala, cerveja, mas
Eu achei que você tinha saído lá da cabine porque você não gostava de bebida. Ela falou que não se importa se for cerveja, e a mulher do refeitório diz que eles têm que pagar de forma antecipada, não se mostrando um problema pra menina. Tentando puxar assunto com a Emanon, ele questiona se a andarilha é algum tipo de estudante. Ela sorri pra ele e olha pela janela, passando alguns instantes em silêncio, só dizendo que queria saber onde eles estavam naquele exato momento. Talvez estejamos lá pela península de Ki, sabe, o lugar onde passam os tufões. Ela se pergunta se o tufão Jane também passou por aqui. Ele acha estranho, o tufão Jane? Quando foi isso? Ela responde de forma direta, 1950, dizendo ainda que estava morando na região de Kansai nessa época e que aquilo foi muito ruim. Ele faz as contas e vê que tinha 3 anos de idade quando isso aconteceu, e não se lembra de muita coisa de 17 anos atrás, reiterando que ela deve ter ficado muito assustada. Olhando pra comida, ela responde que não foi tão assustador assim, e que ela não tava no olho do furacão onde foi tudo atingido com mais violência. Zoado mesmo foi quando eu tava em Nagasaki. Mais de 10 mil pessoas morreram naquela tempestade. Ele olha estranho e fala, nossa, tava em Nagasaki também? E quando foi que isso aconteceu? Quando Von Siebold estava lá. Então eu acho que foi mais ou menos ali 1828. Tá. Ela percebe o que falou e olha pra ele com uma carinha, se desculpando, perguntando se eles podem conversar mais tarde. Ele fala, de boa, vamos comer. Deixa eu te falar, bonitinho. Talvez você não tenha nem percebido, mas nessa altura do campeonato, o mangá já apresentou uma série de questões em cima da mesa. De forma irônica, o nosso protagonista também não tem um nome. Então, diante de nossos olhos, temos um encontro do No Name com a Emanon. Curioso. O meninão não é feio, ele tem dinheiro, já que bancou essa viagem sozinho. É um sujeito que gosta de leitura e é inteligente. Então por que cargas d'água no quebrar dos ovos? Ele é um fracasso quando o assunto é arrumar uma namorada. De forma consciente ou inconsciente, todos nós escondemos alguma coisa. São as tais máscaras sociais. A questão, menininho ou menininha que tá assistindo esse vídeo, é que às vezes isso tá tão bem escondido que nem a gente sabe exatamente o que é. Enquanto eles jantam um delicioso camarão frito, o rapaz claramente não engoliu a resposta que ela deu, pensando que talvez aquela menina fosse algum tipo de maluca. E perto do final ele resolve dar o último camarão pra ela. Ela diz que tenta continuar comendo até quando não aguenta mais, tentando dar o devido valor pra aquela refeição, ou pra aquele momento. Mas mudando de assunto, que livro era aquele que você estava lendo mais cedo? O nome dele era Memórias de ou alguma coisa assim. Sobre o que era? O jovem explica que o nome do livro era Memórias de Hauser, e é uma história sobre transferência de memória de uma pessoa para outra, como se eu fosse copiar as minhas memórias para o seu cérebro. Então, os alemães durante a Segunda Guerra queriam se envolver nesse projeto, e, bem, na verdade, eu ainda tô na metade do livro, então não posso te explicar muito mais que isso. Ela diz que parece uma premissa interessante. Ele continua falando de que a memória tende a acumular conhecimentos e experiências por si só. Então, se a memória for transferida, ela pode mudar a personalidade da outra pessoa por completo. Acontece que, se isso acontecer, existe uma chance de que você nem perceba que a memória de outra pessoa está se escondendo na sua. Agora, por outro lado, a pessoa com as novas memórias pode não perceber que sua personalidade mudou, mesmo que todos em sua volta percebam. E eu tô falando demais, né? Foi mal. Ela, prestando atenção no que ele estava falando, disse que não, isso na verdade é bem interessante, perguntando se você gosta mesmo de ficção científica, né? Rindo do nerdão otário. Acontece que eu dei uma espiadinha na sua mala enquanto você dormia, e todos os outros livros que você tinha lá eram de ficção científica, não é? Ele, sem trato algum, quando o assunto é falar com mulher, disse que, então você também gosta de ficção científica? Ela desvia o olhar e... não exatamente. Eu deduzi que essa sua mente fosse flexível bastante para aceitar qualquer tipo de história, não importa o quão estranha ela pareça. Tô certa? Bom, eu acho que tô mais acostumado com histórias estranhas do que as outras pessoas. A maioria das histórias nem me surpreendem mais. Ela então olha pra ele com essa carinha e fala: quer ouvir minha história? Você não tem obrigação nenhuma de acreditar. Acredita, se quiser. E antes que ele pudesse trazer qualquer outra resposta, ela fala: Emma não vê que o estoque de álcool que eles tinham adquirido já havia acabado, ela bebeu tudo e agora ia ali buscar mais um pouco. Ao longe ele observa a menina pedindo cerveja e voltando com 4 garrafas. Algo estranho para uma menina daquela idade fazer, mas tudo bem. Quando ela senta na mesa com um cigarro na boca, ela explica que a mulher não estava querendo me vender nada, então eu tive que comprar um monte. Mas ela não pode fazer nada, eu sou só uma criança. Pelo menos eu pareço como uma. Você parece como uma?
Então, eu nasci em 1950, o que quer dizer que agora eu tenho 17 anos. Mas essa é só a minha idade física. Minha idade mental é de provavelmente por volta de uns 3 bilhões de anos. Mas eu ainda pareço com uma garota de 17 anos. O menino se espanta, obviamente. Não podia ter outra reação. Então você se tornou imortal restaurando a sua juventude, como Gilgamesh nas lendas? Não, então, eu não sou imortal. Bom, então você tá ampliando o seu tempo de vida. A história de Matusalém do Gênesis, né, algo parecido assim, ele viveu por volta de 969 anos. Existe uma lenda similar também aqui no Japão. Na província de Wakasa, existe uma história sobre uma menina que comeu carne de uma sereia que foi dada pra ela por um estrangeiro desconhecido. Ela viveu por volta de uns 800 anos sem envelhecer. É dito também que carne de sereia traz longa vida e juventude eterna. Ela, na verdade, poderia ter vivido por milhares de anos, mas ela deu 200 anos de sua vida para o imperador do país, passando o resto de seus dias meditando em uma caverna. E por ela ter 800 anos de idade, e mesmo assim mantendo uma aparência de jovem, as pessoas começaram a cultuar ela como uma deusa, chamando-a de Yaohime, ou a deusa de 800 anos. Yaohime tinha por volta de 120 anos quando se tornou uma monja budista, e depois disso ela começou a viajar aí durante séculos. Ela começou sua viagem em uma casa e atravessou o país inteiro. Eu acho que Yaohime aparentava ter por volta de uns 17 ou 18 anos de idade. Ela responde dizendo que, bom, é claro, as pessoas já me chamaram de monja de branco alguma vez, mas eu nunca comi carne de sereia. E não é como se eu tivesse ficado jovem pra sempre. Apenas ouça e não tire conclusões precipitadas, tá bom? Nessa hora o menino já tá com um zóio grandão olhando pra mulher. Seguinte, eu me lembro de tudo o que aconteceu desde quando a vida apareceu na Terra pela primeira vez. A minha memória engloba toda a memória da vida nela. De início eu pensei que houvesse algo de errado com meu cérebro, tava ficando louca, mas a julgar pelos documentos históricos que eu li, a minha memória mostrou que estava perfeita. Eu não faço ideia do porquê humano como eu poderia existir nesse mundo. E na verdade isso me assusta só de pensar. Você sabe quantos anos se passaram desde que a vida apareceu na Terra pela primeira vez? Ele diz bilhões, né? Sim, aproximadamente 3 bilhões de anos. Na verdade, eu tive que olhar isso na biblioteca. As primeiras formas de vida eram organismos unicelulares. Minha memória mais antiga é de quando eu ainda era um organismo primitivo, ou talvez alguma bactéria do tipo. Era uma sensação de deslizar pelos oceanos. Novas espécies vieram e morreram, mas todos da minha linhagem ancestrais herdaram todas essas sensações. Então, quando você diz ter 3 bilhões de anos, você quer dizer que tem uma memória de 3 bilhões de anos, é isso? Ela explica que cada ancestral dela que morria, sua memória e consciência eram passados para um à frente dele. Anfíbios, répteis, foi o mesmo com todos. E que, olhando para trás, tudo isso parecia apenas um instante para eles evoluírem para um primata. E mais rápido ainda, a humanidade se organizou em comunidades, civilizações e começou a expandir em proporções explosivas. A única diferença é que agora as palavras poderiam justificar os nossos instintos. Tá, e quanto a sua mãe e seu pai? Ela explica que sua mãe morreu quando ela era criança e que seu pai os abandonou. Ele não era do tipo responsável, entendendo que sabe exatamente como ele era porque tem todas as memórias de sua mãe. Bem, até o momento em que ela deu à luz ao bebê. Talvez isso seja algum tipo de doença genética. Eu não acho. Isso soa mais como um tipo incrível de superpoder. Ela responde que não. Existe um motivo para a memória humana não ser assim por padrão, e algumas experiências são melhores para serem esquecidas do que lembradas. Perguntando como ele se sentiria tendo que lembrar coisas terríveis, abomináveis por bilhões de anos. O cérebro humano nasce com a capacidade de esquecer, mas por que ela não consegue fazer isso? Não necessariamente isso é algum tipo de doença. E com um linguajar muito rebuscado para uma menina de 17 anos, ela responde: se as memórias e experiências de um indivíduo são continuamente incorporadas no DNA, isso só pode ser algum tipo de gene mutante dominante, né? Então, pode ser que lá fora existem outras pessoas com esse mesmo tipo de habilidade, e que talvez não só uma pessoa em cada geração nasce com essa doença. Ele interrompe os questionamentos da menina perguntando se mais alguém sabe daquilo. Ela diz que não, ninguém sabe. Eles criaram todos esses rumores sobre a monja de branco porque contei sobre ocorrências do passado para aquelas gerações, explicando que não é como ter uma vida longa, mas se uma garotinha começar a contar para as pessoas coisas que aconteceram centenas de anos atrás nos mínimos detalhes, eles por consequência iam pensar daquele jeito. Falar, é daí então que vem a história da carne de sereia, né? Ela dá uma tragada no cigarro e diz que não quer ser tratada como um monstro novamente. Enchendo o copo, o rapaz responde: bom, mas você me contou.
e com a cara emburrada, ela olha pra ele. Depois do jantar, eles se sentam em um corredor, pegando um copo de plástico para continuar bebendo. Ela explica que a razão pelo qual ela contou para ele é porque ele se parece muito com o marido que ela teve durante a Era Edo. A idade, o rosto, tudo. E até o fato de ser uma pessoa tímida, mas no fundo ser alguém do bem. Que daí inclusive veio a ideia dela falar que ele era o marido dela lá atrás. Ele pergunta o que aconteceu com ele e ela responde: ele contraiu cólera e morreu. E se aquela história de ciclo de reencarnação for real, isso me faz pensar que talvez você seja a reencarnação dele. E também eu vi que você gosta de ficção científica, então eu queria ouvir um pouco seus pensamentos. E foi só por causa disso que eu te falei. Se não fosse por uma coisa nem pela outra, eu nunca teria dito. Ele pergunta, como assim? O que você quer dizer com meus pensamentos? Com a mão na cabeça, ela pergunta, por que você acha que um humano como eu deveria existir? Honestamente, essas memórias são mais como um peso que eu tenho que carregar do que qualquer outra coisa. Você não acha que as memórias de 3 bilhões de anos é muita coisa para um simples humano ter que carregar consigo? Tragando mais um pouco e inteirando que tá cansada. Bom, eu acho que todos os tipos de vida existem por uma razão. Uma habilidade especial como a sua deve ter algum propósito, dizendo que a importância dela poderia ser mais importante do que a de qualquer outro humano. E que talvez ela seja a testemunha viva da evolução na Terra. E ela responde, tá, mas testemunha para quê? Ele fala, bom, não sei, mas sua consciência se despertou no momento em que se originou o universo. As memórias de cada geração foram embutidas nos cromossomos do seu DNA. Talvez seu destino seja continuar passando essas memórias por toda a eternidade. Ela indaga, por quê? Bem, ninguém sabe qual o propósito da vida, a questão é que você é uma parte essencial disso. Outra possibilidade também é que a sua existência funciona como um dispositivo temporal. Uma vez que a vida na Terra evoluir para o seu estado absoluto, a parte inerte do seu DNA irá se ativar para causar algum tipo de reação. E ela, reação? O que você tá falando? Ele, bem, isso é uma piração da minha cabeça, mas eu acho que o limite evolucionário significa a libertação da carne, que faria você um tipo de catalisador para os humanos evoluírem para um estado espiritual. Ela diz não entender isso. Então ele fala que uma vez que a raça humana tenha alcançado o estágio final da evolução, você vai agir como um gatilho, ativando parte do DNA de cada célula que não está ativa, de cada membro da raça humana. E os humanos vão evoluir para uma existência espiritual. Por que tem que ser uma existência espiritual? Não, eu só tô usando a minha cabecinha de bagre. E se isso tudo acontecer, os corpos não terão mais nenhum propósito. É aquele papo de instrumentalização humana, que, enfim, se você assistiu o Evangelion, você sabe. Ou não também. Mas você mesmo disse, dificilmente existiu alguma mudança no comportamento humano. O que significa que o seu serviço como cão de guarda da vida não será mais necessário por mais algum tempinho. E em meio a cigarros e mais copos de plástico com cerveja, ela dá um sorriso e pergunta, então, o que você achou da minha historinha? É bastante original, né? Tem algum livro que parece com essa história? Ele, não, nunca li não. Pera. Então, toda essa história que você acabou de me falar é ficção? Você inventou? Ela casca o bico da cara dele, falando, claro que era, seu imbecil. Eu falei pra você isso no começo de tudo. Você não precisava acreditar nisso, a menos que queira. Dizendo a ela que isso tudo foi muito bizarro, mas interessante. Naquele momento ele pensa que aquela menina estava usando ele apenas para passar o tempo, mas honestamente ele não se importava nem se tudo aquilo tinha sido inventado, pois sendo verdade ou não, eles tinham aproveitado aquele momento juntos. E que depois daquilo, a Emanon se tornou uma pessoa extremamente faladeira, conversando sobre muitos assuntos, música popular, jazz moderno, filmes, literatura, de viagens de graça até beisebol profissional. E a real é que Emanon tinha um conhecimento bizarro de todos os assuntos que eles falavam. E o assunto nunca tinha fim, as conversas pulavam de um tópico para o outro. E que o tempo que eles passaram juntos foi muito divertido. E a sensação que ele teve naquele momento foi como se o mundo à volta deles tivesse parado de se mexer. Tudo estava acontecendo só ali. Ela sussurra em seu ouvido a forma como ela entrou no navio, espantando ele. E meio a risadas de um namoro adolescente, o capitão chega e diz pra eles, queridos passageiros, desculpa interromper vocês, mas é que vocês não podem servir bebida alcoólica nessa área do navio. Se vocês puderem gentilmente se dirigir à cabine, eu ficaria grato. Eles então pegam seus agasalhos e vão lá pra fora, aproveitando o lindo céu que só aquele momento poderia proporcionar pra eles. E a noite também.
meio a mais conversas e a química bizarra que esses dois estavam tendo, eles voltam pra cabine original deles, sendo cumprimentados pelo tiozinho bêbado que tava do lado lá, falando: vocês estão fazendo companhia um pro outro, né? Vocês não querem beber com a gente, não? E os dois caindo de bêbado, nem responde o velho, só acena com a mão, botando o casaco e indo dormir junto. No outro dia pela manhã, o rapaz acorda. A Emanon não tava lá e ele percebeu um bilhetinho dentro do seu livro. Lá estava escrito: bom dia, adeus, Emanon. Ele não entendeu e procurou por ela por todo o navio. E até que eles chegassem no destino, ele realmente olhou em todo lugar. Todo canto ele procurou e não achou ela. E quando desembarcaram, ele ainda não estava disposto a desistir e ficou lá, esperando para ver todos os passageiros passar. Ela apareceu na minha frente e da mesma forma desapareceu, deixando apenas um pequeno bilhetinho. Antes de terminar a história, eu só queria passar aqui para agradecer a um cara aí 286 que fez uma doação pro canal. E se você, assim como ele, quiser apoiar e aparecer na nossa próxima criação, fique à vontade. E antes que eu me esqueça, eu te amo. Talvez 13 anos seja o tempo bastante para mudar a personalidade de alguém por completo, mas ele não julga que isso aconteceu. Nesses 13 anos, a raça humana andou na Lua, houve uma crise bizarra de petróleo, presidentes foram derrubados e o mundo continuou girando. Enquanto a ele se formou em uma faculdade e trabalha em uma empresa de médio porte. Assim como antes, ele continuou partindo seu coração até ser apresentado a um casamenteiro e logo teve um casamento arranjado. Com essa esposa, que nunca lê ficção científica, ele teve 2 filhas. Seu pai morreu e ele foi promovido. Nos últimos 13 anos, essas são as coisas que ele encara como destaque em sua vida. Mas isso não quer dizer que ele mudou. Ele ainda é aquela mesma pessoa impulsiva, compulsiva, que se distrai com amor e, é claro, ficção científica. E, honestamente, ele não vê nada de errado com isso. Ele vai continuar sendo essa mesma pessoa enquanto vive sua vida simples, sua vida normal. E não há nada de errado com isso. Esperando o trem chegar na estação, ele abre a sua carteira mostrando que ele ainda guarda o bilhetinho de bom dia, adeus, Emanon, questionando de que teria acontecido se ele tivesse conseguido encontrar a Emanon naquele dia. Minha vida mudaria? Seria diferente? Após acender um cigarro, ele olha pro lado e parece ver um rosto conhecido. Nas palavras dele, eu pensei que havia só uma chance em 1 milhão de vê-la novamente. Mas o impensável aconteceu. 13 anos depois, naquele exato dia, lá estava ela. Ele, com os olhos estacados, sem acreditar no que estava vendo, aperta as mãos e vai em direção a ela, dizendo: com licença, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Sim, você me disse que chamava Emanon, você lembra do navio? A mulher olha pra ele com um sorriso sem graça e diz: desculpa, mas eu acho que você tá me confundindo com alguém. O que ele responde dizendo que sente muito, ele achou ter conhecido alguém. Sendo interrompidos pela filha da moça que vinha correndo logo atrás, perguntando quem que era aquele homem lá. A mãe dizendo que não, ele só me confundiu com outra pessoa. Ele, de forma extremamente sem graça, coloca a mão na cabeça e pede desculpa por incomodar a moça. E quando ele tá voltando pro seu lugar, a criança entrega a carteira pra ele, dizendo que ele deixou aquilo ali cair, perguntando quem que você pensou que a minha mãe era. Ele: não, é só alguém que eu conheci há muito tempo atrás. E a menina pergunta: quanto tempo atrás? Ele responde que foi há uns 10 a 13 anos. A menina pergunta: foi em um navio? Sua mãe te falou? Ela diz: não, eu consigo lembrar bem, mas é só que eu não tinha certeza. Eu sou a Emanon. A criança diz muito obrigado e ficava feliz por ele ainda lembrar dela, que sim, a pessoa que ele tinha conhecido no navio era a mãe dela. E que depois daquilo a mamãe se casou e assim que ela nasceu, ela perdeu todas as memórias, dando elas pro bebê. Ela explica que a conversa que eles tiveram aquele dia foi sim de grande ajuda, deixando o cara não só suado, como extremamente confuso. Ele, sem saber o que dizer, diz que: cara, eu procurei você por todos os lugares e olha, eu ainda carrego o bilhetinho que você deixou pra mim. Perguntando pra ela se então tudo aquilo que você falou era verdade. Ela dá um sorriso e fala: olha, eu gosto de você muito e provavelmente eu nunca vou esquecer de você. Ele pergunta: então por que você sumiu? Ela responde que as memórias de que gosta dele são as mesmas pra ela. E não importa se eles estiveram juntos por algumas horas ou algumas décadas. Ele diz não entender aquilo e ela responde só: não importa. Eu cheguei à minha própria conclusão após aquilo e não decidiu pensar muito sobre. Ela tá carregando tudo o que aconteceu na história desde sempre. E tudo isso por causa das memórias. Todo mundo precisa de memória, certo? Acreditando que a sua existência é uma manifestação da história. E a história é uma manifestação da vida por si só. Dizendo adeus. Ele pensa que muito provavelmente nunca mais vai ver a Emanon e que isso não importa, já que ele nunca vai esquecer ela. E enquanto a vida existir, ele vai continuar vivendo as memórias de Emanon.
Seu sentimento não era direcionado à mulher que um dia conheceu, mas sim pelo momento que viveu. Tardiamente percebendo que sua grande angústia desde a juventude vinha dele não conseguir aproveitar aquilo que um ser humano de 3 bilhões de anos aproveitava. 13 anos é somente um instante passageiro para Emanon. Lembrando da frase dela de que as memórias de que ela gosta dele são as mesmas, não importando se eles estiveram juntos por algumas horas ou algumas décadas. Para quem viveu 3 bilhões é a mesma coisa, um instante passageiro para os dois.